A casa na colina. Há certos lugares no mundo onde a presença de algo maligno é palpável, mesmo sem uma explicação racional. A casa na colina onde cresci era um desses lugares. Me chamo Lucas, e por muitos anos tentei esquecer os acontecimentos daquela época. Mas algumas noites, quando o silêncio é profundo, ainda posso ouvir os sussurros que assombraram minha infância. O pior de tudo é que agora, com a casa deixada para mim após a morte de meus pais, sou forçado a confrontar o passado. Foi com um misto de nostalgia e medo que voltei a casa após o funeral de meus pais. As lembranças vieram como uma torrente. O som das tábuas rangendo sob meus pés, o cheiro de madeira velha e o crepitar do fogo na lareira. Tudo parecia estranhamente igual, mas com uma aura pesada e opressiva. Decidi passar a noite ali, um tributo aos meus pais, talvez uma tentativa de exorcizar meus próprios demônios. Ao cair da noite, uma tempestade se armou. O vento uivava do lado de fora e os trovões sacudiam a estrutura antiga da casa. Preparei uma lareira e sentei-me na poltrona de meu pai, sentindo a presença deles ainda forte na casa. Foi então que ouvi o primeiro som estranho. Parecia um sussurro, fraco, quase inaudível, vindo do corredor. Pensei que era minha imaginação, alimentada pelo ambiente e pela saudade. Ignorei e voltei a me concentrar no crepitar das chamas. Mas os sussurros não pararam. Com o passar das horas, eles ficaram mais altos, mais distintos. Era como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo, mas sem formar palavras compreensíveis. Levantei-me, decidido a investigar. Caminhei pelo corredor, iluminado apenas pela luz vacilante das velas. As sombras dançavam nas paredes, criando formas grotescas que se moviam como se tivessem vida própria. Quando me aproximei do quarto dos meus pais, os sussurros se tornaram um lamento contínuo. Hesitei antes de abrir a porta, uma sensação de pavor crescendo dentro de mim. Quando finalmente girei a maçaneta e entrei, o quarto estava frio, gelado como um túmulo. No centro do quarto, a cama estava arrumada, exatamente como minha mãe sempre deixava. Mas havia algo de errado, algo profundamente perturbador. No espelho sobre a cômoda, vi um reflexo que não era o meu. Uma figura sombria, indistinta, parecia me observar do outro lado. Senti um calafrio subir pela minha espinha. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que era apenas a minha mente pregando peças. Mas então, a figura se moveu. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. O quarto estava vazio, exceto por mim e os móveis antigos. Nessa hora, me lembrei do diário da minha mãe, guardado na gaveta da cômoda. Encontrei-o coberto de poeira, mas intacto. As páginas estavam cheias de anotações, e comecei a ler, esperando encontrar algum conforto. Mas o que encontrei foram relatos perturbadores. Minha mãe escrevia sobre os mesmos sussurros, sobre a sensação de ser observada e sobre a figura sombria que às vezes aparecia nos espelhos. Ela acreditava que a casa estava amaldiçoada, que algo antigo e maligno habitava ali. Minha mãe descrevia rituais que tentara para afastar a presença, sem sucesso. A última anotação era datada de poucos dias antes de sua morte. Eles estão ficando mais fortes. Não sei quanto tempo mais podemos resistir. Espero que Lucas nunca precise enfrentar isso. Fechei o diário, minha mente girando. Tudo aquilo não podia ser real. Tinha que ser o resultado da mente frágil da minha mãe. Mas os sussurros, agora mais altos, sugeriam o contrário. Corri para a cozinha e peguei uma faca, na esperança de que alguma arma pudesse me dar segurança. De repente, as luzes piscaram e se apagaram. O vento lá fora parecia gritar junto com as vozes dentro da casa. Eu sabia que precisava sair dali, mas a porta da frente estava trancada, a chave desaparecida. Fui forçado a recuar para o sótão.
um lugar que sempre evitara por causa das histórias que minha mãe contava. O sótão estava escuro e poeirento, cheio de velhas lembranças da família. Ao me mover entre caixas e móveis cobertos, os sussurros se tornaram gritos, gritos de agonia e desespero, como se centenas de almas torturadas estivessem presas ali. Foi quando vi um baú antigo, que nunca havia notado antes. Com as mãos trêmulas, abri o baú e encontrei dentro dele um livro velho, de capa de couro. Folheei suas páginas e percebi que era um grimório, cheio de símbolos estranhos e instruções para rituais. Havia uma passagem que descrevia um ritual para exorcizar espíritos malignos, mas precisava ser realizado precisamente à meia-noite. Olhei para o relógio na parede do sótão. O ponteiro marcava 11h30. Eu tinha apenas 30 minutos para me preparar e realizar o ritual. Peguei o grimório e comecei a reunir os ingredientes necessários, seguindo as instruções meticulosamente. Velas, incenso, sal grosso. Cada item tinha seu lugar específico no ritual. Quando finalmente tudo estava pronto, o relógio badalou meia-noite. Uma sensação de urgência tomou conta de mim e eu acendi as velas, recitando as palavras do grimório com fervor. O vento lá fora rugiu ainda mais alto, sacudindo as janelas e as telhas do telhado. As vozes no sótão se intensificaram, uma cacofonia de gritos e lamentos que ameaçavam me consumir. Mas eu continuei, focado no objetivo de expulsar o mal que assolava a casa. Cada palavra do ritual era como uma arma contra as trevas, uma luz brilhante que rompia a escuridão. Ao meu redor, o ar parecia vibrar, e sombras dançavam nas paredes, como se estivessem tentando deter meu progresso. Então, no auge do ritual, uma luz cegante encheu o sótão. O vento parou abruptamente e as vozes cessaram. Por um momento, tudo ficou em silêncio, como se o próprio tempo tivesse parado. E então, como se uma corda invisível tivesse sido cortada, senti a presença maligna desaparecer. Ofegante, olhei ao meu redor, esperando ver algum sinal de que o ritual havia funcionado. As velas queimavam baixo, e o ar estava impregnado com o cheiro de incenso. E pela primeira vez em anos, senti uma sensação de paz envolver a casa. Eu sabia que o mal havia sido banido, pelo menos por enquanto. Desci do sótão, exausto mas aliviado. Olhei ao redor da casa, vendo-a com novos olhos. Não era mais um lugar assombrado por sombras do passado, mas sim um lar, cheio de memórias felizes e promessas de um futuro melhor. Prometi a mim mesmo que cuidaria da casa, que a transformaria em um lugar de luz e amor, longe das trevas que a haviam assombrado por tanto tempo. Na manhã seguinte, comecei a fazer planos para renovar a casa. Contratei trabalhadores para consertar os danos causados pela tempestade e pintar as paredes desgastadas. À medida que os dias passavam, a casa começou a se transformar diante dos meus olhos, perdendo sua aura sombria e ganhando uma nova vida. Hoje, a casa na colina é um lar feliz, cheio de risos e amor. Mas eu sei que o mal nunca está muito longe, esperando pacientemente por uma oportunidade de retornar. Por isso, mantenho o grimório guardado em um lugar seguro, pronto para usar caso as sombras voltem a se manifestar. E enquanto eu viver, nunca esquecerei a noite em que confrontei o mal e triunfei, transformando uma casa assombrada em um lar.